Eu tenho para mim que um dia nós estaremos lá no céu mesmo entoando esta canção. Se não esta, algo muito parecida com esta. A expressão Agnus Dei significa Cordeiro de Deus. E nesse domingo, quando celebramos também a ceia do Senhor, Jesus está à mesa para nos reunirmos em volta dela, mas Jesus também está no centro da mesa, sendo servido. É do corpo de Jesus que nós nos alimentamos, quando fazemos isso em memória dele. Portanto, hoje nós estamos celebrando vida, pela morte e pela ressurreição. E por ser também início de dezembro, 1º de dezembro, nós estamos já celebrando o Natal. Canções natalinas, as luzes estão acesas, o nosso coração está em festa. E é tempo já de lembrarmos da palavra do Senhor, aqueles textos que nos remontam o cenário das promessas e da vinda do Messias. Porque quando chega o Natal, chega também o amor. Chegou o Natal, chegou o amor. Esse é o título do estudo que vamos ter nesta noite. Vamos dizer isto juntos? Chegou o Natal, chegou o amor. Vamos abrir nossas Bíblias no profeta Miqueias. Você pode localizar, por favor? Profeta Miqueias, capítulo 5. E nós vamos ler os versos 2, 4 e a primeira frase do verso 5. Miqueias, capítulo 5, versos 2, 4 e o início do verso 5. Se você tiver uma caneta, você pode grifar, anotar. Se quiser usar o próprio boletim para fazer anotações, ou se você trouxe um caderno consigo, uma nota, fique bem à vontade. Quanto mais recursos utilizarmos para capturarmos a mensagem do Senhor, mais efetivo é o nosso estudo. Miqueias capítulo 5, versos 2, 4 e 5 dizem assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Verso 4: Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. É claro que nós estamos falando do Rei Jesus. O profeta Miqueias atuou nos mesmos tempos de Isaías, do profeta Isaías. Profetizaram como homens do Senhor, como a boca do Senhor aos povos de Israel e Judá. E Miqueias, como que inspirado por Deus, falando em nome do Senhor, ele anuncia que ele conversa praticamente com uma cidade. Tu, Belém Efrata, pequena demais. Belém Efrata é uma cidade, mas poderia ser considerado um vilarejo, cidade onde o rei Davi nasceu. E para o povo de Jerusalém, até hoje, há grandes benefícios trazidos pelo reinado de Davi. Foi Davi, por exemplo, em seu reinado, que trouxe a capital de Israel de volta para Jerusalém. Ainda hoje, as terras de Israel e a cidade de Jerusalém é visitada por cristãos do mundo inteiro. E o reinado de Davi recuperou o prestígio daquela região, de forma que Belém, sendo um vilarejo, uma cidade pequena, improvável entre as grandes capitais, de lá saiu o grande rei Davi. E nós sabemos a história. Mateus, não precisa abrir, capítulo 1, versículo 1 diz: Este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Portanto, do tronco de Jessé, Jessé era o pai de Davi, do tronco de Jessé, da linhagem de Davi, nós temos o filho de José, Jesus Cristo, o filho de Maria.
E é justamente num começo improvável, numa origem improvável, que nós encontramos a grande salvação. De uma cidade pequena, de uma cidade não conhecida, sem prestígio, nós encontramos um reinado de paz, um reinado de amor. Alguns estudiosos afirmam que a palavra Jesus, e até mesmo a palavra Messias, poderia ser substituída pela palavra ágape. E a palavra ágape em grego significa amor, o amor sublime, o amor de Deus. De forma que, se nós olharmos para esse trecho e todas as menções que são feitas ao Messias, nós associarmos ao amor, vamos tentar fazer este exercício. Tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o amor, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O amor se manterá firme, e através do amor o povo será apacentado na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Eles habitarão seguros, porque agora será Ele, o amor, engrandecido até os confins da terra. O amor será a nossa paz. Parece-nos que quando vai chegando o Natal, nós vamos nos preparando e criando algumas expectativas. Pastor Caio trouxe-nos uma mensagem muito inspirada de presentes de valor a significados. Muito embora nós estejamos aí fazendo as contas para dar presentes para o amigo secreto, dar presentes para os familiares, dar um presente para o pastor da igreja, não é mesmo? Nós vamos fazendo as contas para ver se vai dar. O amigo secreto já está na expectativa. O limite, o preço é entre 100 e 200 reais, não é isso? Um amigo secreto lá da tua empresa, da escola. E nós vamos criando certa expectativa para ver se a gente cria um ambiente apropriado para o amor. E a gente vai tentando construir uma agenda para que a família possa se reunir e de alguma forma ali o amor ser celebrado. Penso que Natal é sempre um momento assim. Nós precisamos desmistificar, não há nada de místico nisso. Somos nós quem mistificamos o Natal e a virada do Ano Novo. Na verdade, são dias normais e noites comuns, mas parece que para nós há um significado especial. Se Jesus é de fato teu Senhor e Salvador, nós não precisamos ficar lembrando de Natal e Páscoa, porque Jesus nasce, morre e ressuscita para nós no cotidiano, independentemente de mês, ano ou data festiva. Mas mesmo assim, se o comércio acende as luzes, se o comércio estende o seu horário para trabalhar mais, criando um ambiente propício para o consumo, que nós possamos transformar estes pequenos momentos em grandes significados. Que nós possamos transformar este Natal num momento específico para celebrarmos o amor. Que neste Natal, que o 2013, o Natal de 2013, talvez possa parecer improvável para você. Talvez a tua casa, o ambiente da tua casa seja um ambiente improvável. Mas Deus, mesmo em momentos e lugares improváveis, faz nascer ali o amor definitivo. E é sobre isso que nós vamos refletir. Quando chega o amor, nós abrimos as portas para o perdão. E eu convido você para abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Se você quiser manusear a sua Bíblia, é bom. Se você não desejar fazê-lo, o texto está projetado. E a Bíblia nos diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E se nós fizermos essa analogia de amor e Messias, de Natal e Jesus e amor, poderíamos pensar que acima de todas essas coisas, porém, tende Jesus de maneira intensa uns com os outros, porque Jesus, ou através dele, há perdão.
E quero me dirigir agora a você que tem pensado em algumas situações, em algumas áreas da tua vida onde não tem havido perdão. O sermão não está falando apenas com base em perdão, nós vamos falar sobre outras virtudes. Mas na realidade eu creio que existem algumas áreas da nossa vida onde nós não queremos liberar perdão. Esses dias eu estava conversando com um irmão que estava falando a respeito de suas lutas na vida conjugal. E ele chegou a mencionar a palavra hipocrisia. E eu penso que se nós abrirmos as portas para o amor, nós abrimos as portas para o perdão. Se nós abrirmos as portas para Jesus, nós abrimos as portas para o perdão. A falta de perdão é indício de falta de Jesus. O não perdoar está intimamente relacionado com o não querer Jesus. Eu sei que existem pessoas que te magoaram. Eu sei que existem alguma pessoa na tua vida que falou algo ao teu coração, que magoou, que feriu, que arrancou como que pedaço. Só que será que inclusive este momento em sua vida, este episódio ou esta pessoa, será que nós não podemos abrir as portas para o perdão neste Natal improvável? 2013 é um ano como outro qualquer, mas quando se transforma em oportunidade de Deus, se transforma em kairós, em tempo oportuno, tempo onde Deus realiza seus projetos. Quando chega o Natal, nós abrimos as portas para o amor, porque o amor cobre multidão de pecados. E na nova tradução da linguagem de hoje diz: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Poderíamos dizer que o amor resolve toda situação. Pense nisso, o amor resolve toda situação embaraçosa. O amor faz que andemos de forma íntegra. O amor faz que andemos de forma inteira, sem ficar devendo nada para ninguém. Porque quando não perdoamos ou quando não somos perdoados, é como se andássemos aos pedaços. É como se andássemos faltando parte de nós. Alguém roubou algo de nós, ou nós roubamos algo de alguém. Neste Natal, quando está chegando o Natal, abra as portas, permita que o amor invada o teu coração e você decida em Jesus liberar perdão para a tua esposa, liberar perdão para o teu esposo, liberar perdão para os teus filhos, liberar perdão para os teus agressores, ofensores, que não haja espaço para mágoa, angústia ou coração duro. O tempo passa. Instantes antes de iniciar o culto, estava conversando com um irmão muito querido. Ele disse: pastor, minha saúde está descompensada. O irmão com a voz embargada disse: uma hora dessa eu vou. Será que no leito de morte? Será que nós vamos esperar o fim dos dias? Nós não sabemos o que vem amanhã. Nós não sabemos. E a despeito do futuro incerto, nós precisamos tomar decisões hoje. A família está aguardando o perdão. O passado está aguardando o perdão. Seus agressores talvez já nem sabem mais do tamanho da mágoa que você sente. Outro dia, quero dizer isso para os jovens que estão aqui presentes. Teve um episódio de um acampamento que tivemos no passado. E uma jovem sentiu-se agredida por um episódio, por uma brincadeira que foi feita. E recentemente, anos depois, ela me escreve um e-mail desabafando, dizendo que ela até recentemente guardava mágoa, mas ela aprendeu em Cristo que ela precisava liberar perdão. Pessoas que vão guardando mágoa por causa de ofensas que nós fazemos, às vezes nem sabemos que fazemos, mas quando chega o Natal, nós precisamos olhar ao redor e perceber se em algum momento ofendemos alguém, precisamos perdoar incessantemente. E a palavra de Jesus para Pedro foi: perdoe quantas vezes forem necessárias. 70 vezes 7 é o mínimo. Quando chega o Natal,
nós damos as boas-vindas à união. E se você puder, localize Colossenses, capítulo 3, verso 14. Colossenses 3,14 nos diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se por um lado o amor abre as portas para o perdão, quando chega Natal nós também damos as boas-vindas à união. E você sabe que existem alguns familiares que você fica um ano sem ver, mas parece que no Natal tem que ter um almocinho junto. Mas será que nós temos que esperar o ano inteiro passar para nós darmos as boas-vindas à união? O texto bíblico de Colossenses está dizendo que acima de todas as virtudes, acima de todas as iniciativas que um cristão pode ter, a orientação de Paulo aqui à igreja é para serem revestidos de amor. Se você correr os olhos no versículo 12, o verbo ali é o verbo revestir. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, e ele coloca ali uma série de iniciativas, de virtudes, com as quais precisamos nos vestir. E no verso 14 ele diz: acima de todas essas vestimentas, cubram-se com o amor, porque o amor é a ferramenta através da qual nós nos unimos de forma perfeita. Digamos que você coloca uma camisa, digamos que você coloca um terno, uma gravata, uma calça, um calçado, uma meia, mas o sobretudo é o amor. O que vai por cima de todas as coisas é o amor. Acima de todas as coisas, acima de trabalho, acima de bondade, acima de família, acima da igreja, acima de qualquer coisa, viva todas essas coisas vestidos da família, vestidos da igreja, mas acima de tudo, constantemente em Jesus, dê boas-vindas ao amor, porque o amor nos vincula. O amor faz com que o sobretudo caia sobre todos nós. É como se nós colocássemos ali uma manta de amor sobre o coral, uma manta de amor sobre a comunidade, uma manta de amor aos jovens, uma manta de amor a você que está aí na galeria, é uma manta de amor sobre a tua família. E através ou debaixo desta manta de amor, Jesus está dizendo: vocês são uma engrenagem, e como engrenagem vocês somente vão funcionar se estiverem vinculados no amor. Você já parou para pensar nisso? Que sem amor não há engrenagem, sem amor nada funciona, sem amor não há união, não há unidade, não há igreja, não há família, não há nada. Alguém pode pensar: puxa, mas minha família não é mesmo unida, talvez esteja faltando o manto. Meu casamento, não há união entre mim e minha esposa, talvez esteja faltando aquilo que vincula perfeitamente, o amor em Jesus Cristo. Está chegando o Natal e vamos escancarar as portas para a união. União é o vínculo, aliás, o vínculo é o ato de unir-se, ligação, é o pacto, é um compromisso. Quando em amor nos dispomos à união, nós criamos pactos de lealdade, porque debaixo deste manto de amor eu não posso ser desleal. Agindo com base neste amor, não há espaço para mentiras, para traições. E Deus conhece o nosso coração, Deus conhece nossa fragilidade. Aliás, um dos princípios bíblicos é que o homem sem Jesus não vale nada. O homem sem Cristo trilha um caminho de morte. Nós estamos na lama do pecado e Jesus nos orienta: vamos viver em amor, porque somente em amor nós podemos viver um Natal em unidade. Somente em amor nós podemos experimentar uma reunião de família que realmente funciona como uma engrenagem, muito mais do que amigo secreto, muito mais do que presentes valiosos ou presentes simbólicos, muito mais do que qualquer coisa. O amor vincula-nos perfeitamente. Você crê que há um vínculo ao redor de você nesse instante? Pastor, eu não conheço as pessoas que estão ao meu redor. Mas será que existem condições? Será que o amor é o vínculo apenas para aqueles que se conhecem, para aqueles que têm afinidade? Que mérito há amar aqueles que nós conhecemos e temos uma disposição para o amor?
Qual o mérito em amar os fáceis? Qual o mérito em amar os bonitinhos? Quero ver amar os difíceis, quero ver amar os improváveis. Mas tu, Belém Efrata, ou seja, de ti, e em qualquer momento improvável, nós podemos fazer nascer a unidade. Em relacionamentos improváveis, podemos fazer nascer a união. Quando chega o Natal ainda, nós provocamos a identificação. Olha que coisa linda. Eu amo tanto esse texto. João capítulo 13, versos 34 e 35 nos dizem assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu lhes dou um novo mandamento, assim como eu vos amei. Este sentimento que eu tive por vocês, tenham também pelo próximo. E se você quer ter alguma dimensão do sentimento que houve no coração de Jesus, olhe para esta mesa. Não repare na luz, não repare na taça, não repare na embalagem, não repare nos enfeites, repare no significado do pão e do sangue. Então você começa a ter uma dimensão do que Jesus sentiu pelas pessoas e do que nós somos desafiados a sentir uns pelos outros. Você estaria disposto a dar a sua vida pela pessoa que está ao teu redor? Não, eu não sou tão bom assim, mas a Bíblia nos orienta a amarmos assim. Muito provavelmente Jesus não nos deixaria tirar a própria vida, porque Ele já o fez. Na nova aliança, ninguém precisa ser sacrificado. Aliás, você conhece aquela história do Antigo Testamento, o pai que levou o filho para ser sacrificado. E no momento em que ele ia descer o machado para arrancar a vida daquele filho, surge entre os arbustos um cordeiro. Jesus já estava lá no Antigo Testamento dizendo: ninguém precisa ser sacrificado. E a tradição bíblica diz: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero que vocês amem a ponto de ter misericórdia um pelo outro. Eu quero que vocês amem tanto a ponto de querer morrer um pelo outro. Mas eu adianto, vocês não precisam morrer, mas amem como se fossem morrer. Talvez seja por isso que existe a expressão popular, que eu amo de morrer. É um amor intenso, um amor de morte, um amor de entrega. É esse o amor que Jesus nos ensina a ter pela esposa. Marido, ame sua esposa como Jesus amou a sua igreja. Esposa, cuidem dos seus maridos, cuidem como Jesus cuidou das coisas. Amor é aquilo que nos dá identidade. Quando amamos, nos identificamos. E quando eu vejo alguém agindo em amor, eu logo penso: está em nome de Jesus. É como se a minha credencial fosse o amor. É como se nós trocássemos todas as identidades. Como se você tirasse agora do bolso a tua carteira e jogasse aqui no altar do Senhor o seu CPF, sua carteira de habilitação, seus documentos que te identificam, e você levasse apenas a cruz e a ressurreição. É como se você jogasse aqui os teus documentos, aquilo que te identifica, a tua foto 3x4, e você colocasse no lugar, na tua carteira, uma gota de sangue, para você se lembrar de quem você é e o que você significa na sociedade pós-moderna. Jesus diz: se vocês entendem o meu ministério, amem-se, porque é isso que eu estou mandando vocês fazer. E se é mandamento, é ordem, cabe a nós a obediência. Você ama o seu vizinho? Jesus, pastor, eu não o conheço. Então quer dizer que esse texto aqui é só para os conhecidos? Você só vai ser identificado se houver também da outra parte uma identificação. Então cristão identifica cristão? Não. O cristão é identificado e depois de ser ressaltado, valorizado, reconhecido, ele diz: sou assim por causa de Cristo. Será que é assim a nossa vida? Na hora de pagar as contas, na hora de sermos pontuais, na hora de termos uma palavra branda, na hora de agirmos com mansidão, estas são as marcas que nos identificam. Jesus conversando com os discípulos,
dá uma lição de humildade, lava os pés dos discípulos e na sequência ele diz: eu estou partindo, vocês vão ficar, e o novo mandamento que eu dou é isso: todas as coisas que vocês forem fazer, sejam identificados com amor. A palavra que sai da tua boca te identifica como alguém que ama? A maneira como você se dirige à tua esposa, às vezes você diz à tua esposa: fique quieta, não fale assim, pense direito o que você está falando. Ou então a esposa diz ao marido: lá vem você de novo, você não vale nada, você não trabalha direito, você não faz nada certo. Ou então palavras para os filhos: vocês são vagabundos, você não trabalha, você não obedece, você não faz nada do que eu penso. Ou filhos que se dirigem aos pais: você não fala, você não é coerente em sua fala, você fala de um jeito e faz de outro, não dá para te obedecer, não tem diálogo com você. Será que essas palavras, essa maneira de agir nos identifica como alguém que ama, como alguém que vive aos pés de Jesus? Identidade, identificação. Quando chega o Natal, nós provocamos, e o meu convite é que você hoje provoque isso, que você realmente provoque fazer com que as pessoas identifiquem Jesus em tua vida, de maneira intencional, de maneira proposital, de maneira intensa, que as pessoas digam, não de maneira exagerada, piegas, forçada, falsa, hipócrita, não, de maneira genuína e singela, de maneira verdadeira e sensível, que as pessoas possam dizer: este é de fato um cristão. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que se dizia ateu, e ele disse: naquela igreja as pessoas me amaram. Ele estava dizendo a respeito da nossa igreja. E conforme eu ia vendo a maneira como que vocês me tratavam, eu ia percebendo que havia coerência com aquilo que estava sendo pregado. Isso chama-se identificação. O incrédulo vê Jesus e vê a tua atitude. O incrédulo vê a palavra e vê os teus atos. E ele diz: é por aqui. E esse mesmo jovem dizendo para mim, ele disse: eu não sei bem se foi Paulo, se foi Pedro, se foi Jesus, ou se foi Mateus ou Marcos. Eu sei que aquilo que está sendo dito faz bem. Quando eu coloco em prática na minha vida, as coisas funcionam. Sabe por que funcionam? Porque o Espírito age quando nós cumprimos a palavra. O Espírito age quando nós provocamos sermos identificados como alguém que ama intencionalmente e intensamente. Quando chega o Natal, experimentamos uma conexão diferenciada. E veja o que diz o texto de Atos. Eu li esse trecho no momento em que trouxemos os dízimos e as ofertas. Verso 32 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. E aqui não há espaço para desconhecidos, porque da multidão dos que creram, e quando eu penso em multidão, eu penso em muita gente. Quando eu penso em multidão, eu penso em pessoas incontáveis. Quando eu penso em multidão, eu penso em bando. E conforme aquelas pessoas estavam unidas ali, sendo identificadas com a ação do Espírito, era uma só a alma, era um só o coração. Nesse instante, vai chegando o Natal, e eu preciso construir com você uma conexão, porque pela palavra e pela ação do Espírito, nós vamos construindo uma relação de proximidade, porque nós temos um coração e uma só alma. Diga para quem está ao seu lado: um coração e uma alma. Se você estiver ao lado da sua esposa, diga assim para ela de forma bem carinhosa. Se puder, olhe nos olhos. Estou vendo vários casais de mãos dadas, talvez pais e filhos, filhos e pais. Diga assim, ó: você é o meu coração. Você é o meu coração. É assim que eu vejo o texto bíblico. Nós somos muitos,
mas Cristo coloca sobre nós um manto e o nosso coração bate junto. A nossa alma sente junto. A tua necessidade não é mais só tua, é minha também. A minha necessidade não é só minha, passa a ser tua. E é exatamente isso que acontecia na igreja primitiva. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. É mais ou menos assim: toma aqui o meu carro, é de vocês. Toma aqui a chave da minha casa. Toma aqui a venda. Eu vendi um patrimônio, mas você está tendo mais necessidade do que eu. Está aqui o meu dinheiro. Eu não vejo outra forma de interpretar este texto bíblico do que não for assim. Gente, às vezes nós temos que dar passos atrás nos projetos da igreja porque falta dinheiro. Você sabia que às vezes nós temos que regredir em alguns projetos porque as pessoas não depositam aqui dinheiro? E os números estão acelerados, a economia cresce, o comércio está otimista, os shoppings estão vendendo, sobretudo em Sorocaba, os shoppings estão sempre lotados. Outro dia, no Iguatemi, nós fomos lá, queríamos mostrar a festa das luzes, o Papai Noel para os nossos filhos, e quase que perdemos a Beatriz no meio da multidão, o coração ficou em aflição, um momento terrível em nossas vidas. Mas a multidão estava gastando, comprando, consumindo. Não vá me dizer que não há dinheiro, não vá me dizer que o mercado não está aquecido, mas o nosso bolso está gelado. A nossa vontade de contribuir não é boa. E às vezes falta mantimento na casa do Senhor. Nós temos que repensar projetos, voltar atrás, desistir de projetos, porque às vezes não podemos contar com a generosidade, com a obediência dos irmãos e das irmãs. Nós experimentamos uma conexão e a necessidade do outro passa a ser a minha necessidade. Eu vou te lançar um desafio. Se você sabe de pessoas da igreja que às vezes não têm uma família unida, ou talvez família muito pequena, muito restrita, pessoas talvez que poderiam experimentar solidão nesses dias de festa, assuma um compromisso de levar pessoas para a sua casa. Rompa com o preconceito, rompa com alguns paradigmas velhos e ultrapassados, queira pessoas diferentes na tua casa, provoque conexão com pessoas improváveis, porque de momentos improváveis, o reinado de Jesus é estabelecido e nós experimentamos e vivenciamos uma conexão verdadeira. Em último lugar, quando chega o Natal, usufruímos a edificação. E eu tenho refletido muito sobre o que significa a palavra edificar. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. O apóstolo Paulo conversando com a igreja, falando acerca dos alimentos, das coisas que eram sacrificadas a ídolos. E tinha muita gente da igreja que dizia saber o que é certo e o que é errado. Muita gente ousava dizer, isto pode, isto não pode, isto é sim, isto é não, isto é verdadeiro, isto é falso. Contudo, o apóstolo Paulo diz, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, ou seja, podemos até saber certas coisas, mas o saber ensoberbece e o amor edifica. Se você quiser, com um marca-texto, um lápis, uma caneta, grife essa expressão, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Você pode até ser um profissional de qualidade, competente, diferenciado, mas sem amor é como um sino barulhento, mas que não tem nenhuma utilidade a não ser barulho. E o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele nos fala a respeito do amor. Você pode falar em outras línguas, você pode ter dons e ministérios, você pode fazer e desfazer, você pode conhecer a ciência, mas sem amor não existe edificação. Porque o conhecimento, o saber, o querer, o pretender coisas ensoberbece, mas o amor edifica. Quando você conhece uma pessoa que julga saber demais, você pode se preparar, que numa dessa a pessoa vai deslizar. Porque o verdadeiro sábio é humilde,
O verdadeiro sábio quer sempre aprender, não julga ser o dono da verdade, não julga fazer o outro pensar como si, mas ele compartilha, ele transmite histórias, experiências, pode até convencer, porque o verdadeiro sábio ele convence, mas não com a força do argumento, mas com o silêncio da palavra, com o gesto significativo, com o amor que constrói. Nós precisamos aprender a construir relacionamentos com base no amor, porque o saber tudo ensoberbece, mas o amor é a base para os nossos relacionamentos. Que este Natal seja diferente, seja Deus presente, seja um presente para Deus e seja cheio de ágape, cheio de Jesus, porque quando chega o Natal, chega o amor. Que você escancare as portas da tua vida para o amor inundar sobre o teu coração. Enquanto nosso irmão Alex toque ali uma canção, eu convido o conselho da igreja para que se aproxime da mesa do Senhor.